inspiração. Se cada um de nós, todo mundo aqui tem rede social, cada um de nós gravar um videozinho convidando o pessoal, traga sua cadeira de praia, mas que conhece a galera daqui, geralmente tem os amigos aqui, eu gravo um, você grava outro, cada um grava um videozinho. Eu queria te convidar, traz a sua cadeira de praia, vamos nos reunir aqui na praça, para um tempo precioso com Deus, para um culto na presença de Deus, e assim a gente consegue divulgar. De repente você manda no grupo do WhatsApp, alguma coisa assim, além de compartilhar nas suas redes sociais. O que você acha? O senhor começa assim, aí a gente vai passando. Eu já peguei a minha, eu já peguei a minha. Vem. Então traz a sua cadeira de praia, a gente espera você aqui na praça, domingo, às 10h30, para um momento precioso na presença de Deus. Tá bem? Amém. Não vamos esquecer de... Antes de ir embora, a gente fazer isso aí. Mais pra frente. Vamos gravar esse videozinho aí, fechou? Tá bem? Tava na raiz. Você não tem cadeira de praia? Seu banco? Então você não vai poder entrar. Traga seu banquinho. Tá certo aqui? Aqui, né? A gente vai colocar promoção da mexer nisso. Shopee lá no grupo da semana. Eu vou lá buscar um copinho de água enquanto vocês começam. Traga a sua cadeira de praia, vamos surfar. Praia de... Nossa praia aqui. Amém? Vamos lá? Glória a Deus, realmente uma alegria poder estar aqui mais uma manhã. Filha de Deus. Obrigado. São todas as manhãs que eu consegui estar aqui com vocês. A semana que vem já não vou conseguir estar aqui no domingo. Orem por mim, eu vou no evento do Legendários na quinta-feira. Ai, que delícia! E aí a gente volta só domingo à tarde. Da hora, hein? Especial preparado pra gente lá, precioso. Pra tratar com os homens. Em cima daquela montanha lá, amém? Glória a Deus. Próximo, espero poder contar com a presença dos meus compatriotas aqui. Amém? Já estão convocados. Glória a Deus. Queria compartilhar um texto aqui para a gente ter um momento de reflexão, pensar um pouco sobre a palavra de Deus. Um texto que está em João, capítulo 5. Eu tenho nos últimos meses aí, Deus tem falado muito comigo e eu tenho ministrado muito em cima da beleza do Evangelho e principalmente dos milagres de Jesus, né? Ele continua operando milagres, ele continua fazendo em nosso meio coisas sobrenaturais, ele continua nos abençoando. Eu queria compartilhar um pouco desse milagre, mais um milagre de Jesus que está escrito entre os evangelhos em João capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim, é do 1 ao 15. João 5. João 5, do 1 ao 15. Diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe:
Quem é o homem que disse isso a você? Pegue o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Amém? Jesus sobe para Jerusalém para uma festa judaica, provavelmente a festa de Pentecostes. Ficava perto do pórtico das ovelhas, né? Ele passou por esse lugar e perto desse lugar havia um tanque chamado Betesda. Betesda, um dos significados de Betesda, e o mais claro talvez seja casa de misericórdia, ou um lugar onde a misericórdia é exercida. Então Jesus, ele passa por esse lugar. Esse pórtico era cercado de colunas e a Bíblia relata que era cheio de pessoas que eram marginalizadas ou estavam à margem da sociedade, como cegos, coxos, paralíticos e doentes, pessoas enfermas, pessoas que não tinham valor. Vamos imaginar que nesse tempo pessoas com essas características, ao invés de ser colocado num programa de inclusão, como é nos dias de hoje, elas eram totalmente discriminadas. Então havia uma exclusão geral sobre pessoas desse tipo, porque eles não tinham valor algum. E Jesus escolhe esse lugar, exatamente esse lugar, para poder exercer misericórdia, para poder exercer o seu amor. Havia uma crença que predominava sobre esse povo, que uma vez por ano um anjo ia naquele lugar e balançava as águas, e o primeiro que entrasse nessas águas seria curado de qualquer tipo de enfermidade. E isso era algo comum, era algo que todo mundo tinha em comum, né? Essa forma de pensar. Era um sistema, se a gente parar para pensar, isso nos leva a um sistema de mérito. Isso nos leva a um sistema de esforço e a um sistema de competição. O que não é o reflexo da igreja, ou não deveria ser o reflexo da igreja de Cristo. Porque nós não conquistamos a cura pelo nosso próprio esforço. Nós não conquistamos a cura das nossas almas pelo fato de chegarmos antes ou competirmos com alguém para ser curado. Nós não chegamos à cura das nossas almas pelo mérito. Então eu mereço Deus fazer isso. O Senhor me cura porque esse é um mérito meu. Não é. Aqui nós nos deparamos com um sistema mundano. E quantos, muitas vezes, de nós estamos à beira desse tanque, esperando que algo sobrenatural aconteça e depositando a nossa esperança na pessoa que vai nos empurrar para dentro do poço. Então, eu espero que alguém faça algo por mim. Então, eu estou há anos aguardando o perdão de alguém, a proximidade de alguém, que alguém se retrate comigo, ou alguém faça alguma coisa que me leve à cura. Eu adoto esse mesmo sistema que a palavra diz aqui, de mérito, de esforço e de competição. Esse homem estava enfermo há 38 anos, uma vida inteira de limitações, uma vida inteira paralisado no seu lugar. E ele reflete o nosso estado, muitas vezes. Ele representa um povo que não tem força, ele representa um povo que não tem esperança, um povo que é preso no passado, que fica estagnado e não se importa de estar estagnado 38 anos. Quantas vezes nós estamos assim na nossa vida, gente? Parados no mesmo lugar, ali, vivendo as mesmas coisas, vendo as ações se repetirem dia a dia e transferindo a responsabilidade para alguém que possa fazer isso por nós, ou culpando alguém pelo estado que nós estamos. É exatamente o que esse homem está fazendo. E de repente, ele se depara com Jesus. Esse homem, ele é o retrato da humanidade que vive sem Cristo, que vive sem Jesus. A vida sem Jesus é estagnada. A vida sem Jesus, ela é paralisada.
A vida sem Jesus está sempre buscando alguém para poder fazer alguma coisa. Então, como resposta, há uma mudança. Quando Jesus ele entra nas nossas vidas, quando Jesus nos encontra na mesma condição que ele encontrou esse paralítico, ele nos oferece algo muito maior do que a cura que nós aguardamos. Porque ali não se trata de algo físico que aconteceu. A vida desse homem foi mudada por completo. Jesus transformou primeiro o seu interior. E a consequência disso é: toma o seu leito e sai desse lugar. Sai desse lugar de estagnação que você está. Então não dá para nós imaginarmos uma vida com Jesus no mesmo lugar. Não dá para nós imaginarmos uma vida com Jesus, um encontro com Jesus e permanecermos no mesmo lugar de sempre. Por quê? Porque ele nos transforma, ele nos faz novo, ele fala: toma o seu leite e anda, sai do lugar onde você está. Você está há 38 anos depositando a sua esperança em alguém que pode ou não vir. E de repente ele chega e de repente ele se depara com esse homem, ele não o acusa, ele não aponta o dedo para ele. Nós vemos que Jesus ele fala sobre pecado depois. Depois que Jesus o encontra no templo, então Jesus fala: você foi curado, agora vai, não peques mais. Mas antes disso, nós não vemos um Jesus falando assim: sabe por que você está aqui? Porque você pecou a vida inteira. Nós não encontramos um Jesus apontando: sabe por que você está nessa situação? Porque a culpa é sua, porque a culpa é dos seus pais, porque você vive debaixo do pecado. Nós não vemos um Jesus apontando o dedo, nós vemos um Jesus curando. E depois Jesus alertando: meu irmão, olha o que aconteceu na sua vida. Olha o que aconteceu na sua vida. Você estava anos na beira do creio. Agora sabe o que você faz? Aconteça pior. Agora vamos pensar, gente, seria pior? 8 anos paralisado na beira de um poço. Qual estado seria pior para esse homem do que Jesus está falando? Ele não está falando da cura física apenas, ele está falando da cura interior. Pior do que isso seria o quê? A morte. Ele já era um paralítico. Ele já não tinha respeito nenhum. A única coisa que ele tinha era o seu leito. Vamos pensar a sua esteira, o seu pano para que ele deitasse em cima. Não, então não havia situação pior. E Jesus fala para ele assim: agora vai, não peques mais. Você está curado, agora tome cuidado que você não volte a um estado pior do que você estava. O cara deve pensar: mas pior do que eu estava se eu morresse. Jesus está falando exatamente disso. Eu te libertei de algo que o homem não pode ver. Porque as pessoas, elas passavam e enxergavam o paralítico. Eu enxergo o ser humano. As pessoas passavam e enxergavam aquele que não serve para mais nada, que não tem mais utilidade nenhuma, que está há 38 anos paralisado nesse lugar. Não, eu estou enxergando por dentro, eu sei quem você é, eu te conheço. E é isso que Jesus fala para nós. Porque a nossa paralisação, antes de física, ela acontece dentro de nós. Nós nos paralisamos da nossa maneira de pensar, nós nos paralisamos em nosso relacionamento, nós nos paralisamos em buscar a Deus. Muitas vezes nós estamos parados esperando que um grande milagre aconteça e Jesus está do nosso lado falando assim: toma seu leite e anda. Sai do lugar onde você está. Sai. Esse ambiente onde você está vai te fazer ficar desse jeito. Agora sai, levanta daí, a sua cura está em você se separar de onde você está. Você já se acostumou. Muitas vezes é isso que acontece com a gente, igreja. Nós nos acostumamos com o ambiente. Nós nem percebemos que faz tanto tempo que estamos no mesmo lugar. Quantas pessoas... É simples. Pega um irmão numa situação de rua, às vezes que está há anos na rua, ele não percebe o próprio cheiro. Ele está num ambiente, às vezes, onde está tudo fedendo, está tudo sujo. Ele não percebe isso porque ele está tanto tempo ali que ele já não consegue perceber mais. Ele se ambientou. Isso acontece conosco, quando nós nos ambientamos com a situação do pecado, quando nós aceitamos viver uma vida paralela, quando nós aceitamos dividir o nosso coração, o que seria só de Jesus com outros deuses, quando nós aceitamos flertar com aquilo que nos afasta da presença de Deus. Às vezes nós não percebemos e ficamos anos paralisados no mesmo lugar, anos ali na situação do paralítico. Jesus fala: toma o seu leito e anda. Há curas nas nossas vidas que elas só vão acontecer quando nós escolhemos sair do lugar onde nós estamos ambientados. Quando nós escolhemos sair do ambiente onde nós nos acostumamos a viver, quando nós escolhemos não sentir mais o cheiro daquele lugar, não andar mais com as mesmas pessoas, não repetir mais o mesmo ritual dia a dia. Então a cura na nossa vida, e a cura não é física, ela é interior. A cura acontece dentro, quando nós tomamos a decisão de falar: eu não aceito mais ver nessa vida, eu não aceito mais estar nesse lugar, eu não aceito entrar mais um ano da minha vida dessa forma. Eu conto o testemunho
de quando a primeira oração que eu tive certeza que Deus me respondeu. Eu falei, Deus responde a oração porque falou comigo. Dia 5 de abril, eu sempre repito esse testemunho, porque aconteceu com a minha vida. Dia 5 de abril de 2008, eu faço aniversário dia 4 de abril. Dia 5 de abril de 2008, eu saí, passei a noite inteira do meu aniversário sozinho, usando droga, desandando, fui parar num prostíbulo de manhã, e eu cheguei na minha casa no dia 5, por volta de umas 11 horas da manhã, sem conseguir dormir, mal, ainda sobre efeito. Entrei dentro do meu quarto, fechei tudo que tinha de luz, eu fechei, fiquei tudo escuro e comecei a chorar copiosamente. Eu tinha acabado de sair, passei a noite inteira na farra. Cheguei em casa e comecei a chorar copiosamente. E eu orei a Deus nesse dia, eu fiz uma oração, Deus, eu não aguento mais viver dessa forma. Eu não aguento mais viver desse jeito, estava no mesmo lugar, eu vou sempre no mesmo lugar, eu conheço as mesmas pessoas, a biqueira sempre é igual. Era desse jeito. Eu não aguento mais viver, Senhor, eu não quero mais viver um ano desse jeito, por favor, me tira dessa. Eu passei o ano de 2008 inteiro, ainda desse jeito, terminei o ano de 2008 e no ano de 2009 eu tive um encontro com Jesus, no dia 1º de janeiro de 2009. No dia 5 de abril de 2009, no mesmo horário que eu orei, eu estava entrando numa piscina e estava sendo batizado naquele dia. Deus tinha mudado a minha história, mas eu ouvi sua oração. Eu ouvi sua oração e sua vida nunca mais será o mesmo. Você decidiu sair desse lugar. 4 meses que eu tinha tomado a decisão de sair do lugar, onde eu estava. O fato fala, hoje eu estou curado, hoje eu estou liberto, hoje eu estou livre, uma vida nova para Jesus. Então isso aconteceu comigo. Coisas não aconteceram do dia para a noite, elas não mudaram do dia para a noite, foi um tempo para que as coisas mudassem. E eu pudesse estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje, na presença de Deus. Então nós precisamos tomar a decisão de sair do lugar onde nós estamos. Eu preciso sair, eu preciso romper. Uma das coisas mais difíceis para mim, eu tinha um cara que era muito amigo meu, amigo de infância, nós jogávamos bola desde 7 anos de idade. Sabe aquele cara que vivia na minha casa, tudo que a gente fazia junto, a gente dividia o guarda-roupa, ele tinha meu mesmo tamanho que eu. Eu não lembro de uma comemoração que eu fui, um fim de ano que eu passei longe dele, a vida inteira. Quando eu me converti, esse cara não quis ir para a igreja. Ele não queria ir para a igreja comigo. Eu andava com ele, era colado. E eu tinha feito um trato com ele, que eu ia ser padrinho do filho dele de batismo. Eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a estudar, eu falei, não vou fazer isso. E pra mim foi uma das coisas mais difíceis, porque eu tive que romper com essa amizade. Essa amizade me levava ainda pro lugar de desandar. Então eu tive que romper com essa amizade, eu tive que romper com os outros amigos, eu tive que sair do ambiente onde eu estava, tomar o meu leite, falar, eu tô acostumado com isso aqui, preciso sair e andar, para que houvesse cura, restauração e transformação na minha vida. Jesus, ele vê o que ninguém vê. Jesus, ele enxerga o que ninguém enxerga. Tá todo mundo, é comum aquele ambiente, tá cheio de coxo, paralítico, cego, mas Jesus, ele olha o cara deitado lá, ele presta atenção e fala, aquele cara ali, ninguém tá vendo. Assim é com as nossas vidas. Às vezes a gente se importa demais com o que as pessoas acham, mas na realidade nós estamos vivendo, todo mundo vivendo, e muitas vezes eles não vão reparar em nós. Até as pessoas do nosso lado muitas vezes não reparam como nós estamos. Não consegue observar quando você está triste, quando você está mal, quando você está para baixo, quando você está para cima. Às vezes até dentro da sua própria casa. E nós depositamos expectativas nisso. Mas Deus, Jesus, ele vê o que ninguém vê. Amém. As pessoas olham por fora. Se você der um sorrisinho, está tudo bem. Se você demonstrar que você está tudo bem. Mas ele vê o que ninguém vê. Ele vê dentro dos nossos corações. O quanto nós lutamos para nos manter de pé, o quanto nós nos esforçamos para que a chama da presença dele não se apague dentro de nós, o quanto nós estamos preocupados com o que de fato ele observa nas nossas vidas. É isso que ele enxerga, é isso que ele vê de cada um de nós. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê um cara deitado e chamou a atenção dele. Ninguém foi chamar. Olha o que aconteceu. Nós não vemos no texto bíblico alguém falando, Jesus, corre aqui que tem um cara lá. Ninguém foi chamar, ninguém intercedeu por esse cara.
Não houve um intermediário entre esse cara que fala assim, ó, Jesus, o senhor não está vendo o cara que está 38... Vem cá que eu quero te apresentar um cara que está 38 anos na beira do poço. Não, isso não aconteceu. Nós vemos que Jesus vê ele deitado. Ele não precisou que ninguém fosse lá falar para ele. Nenhum dos seus discípulos. Vamos imaginar, Jesus ele está se aproximando de uma festa. Há uma eminência de prisão, já há áreas de perseguição em relação a Jesus. Ele começa a operar milagres, ele começa a fazer os seus sinais, os fariseus começam a buscar ele, querendo prender ele de alguma forma. Então, nós já estamos numa situação como essa. Então, vamos pensar, ele subiu para a festa de Jerusalém, está conversando com seus discípulos, ó, galera, é o seguinte, nós estamos operando aqui, Deus está fazendo grandes coisas, há milagres, e a gente sabe que está tendo uma perseguição do outro lado lá, os caras querem me prender. Esse foi o motivo pelo qual ele saiu logo depois que ele operou a cura. Nós vemos o texto falando, as pessoas falaram, mas quem foi que falou que você pode andar com leito? Aí o cara, aquele homem procurou, Jesus já tinha saído, estava cheio de gente. Ele já sabia que estava sendo ameaçado. Então vamos pensar, Jesus está subindo, ele está lá, ele para na beira desse poço. Antes disso, ele já comunicou todo mundo. Ele já chamou seus discípulos, falou, galera, vamos subir para lá, vocês sabem que o negócio está azedo. Vamos falar aqui na nossa linguagem do dia de hoje, porque esse não fala isso, mas a gente pode imaginar. A gente sabe que a gente vai ser perseguido, a gente sabe que as pessoas já estão atrás de nós, eles estão vendo o que Deus está fazendo, conversando ali com a sua equipe, com os seus discípulos, mas vamos para cima, porque há muitas coisas a serem realizadas ainda em Jerusalém e ao redor dela, então vamos para cima, há muitas pessoas a serem curadas, há muitas pessoas a serem libertas. Então estava todo mundo atento. Eu imagino os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, chegando perto do pórtico e já examinando. Olha, ali é um lugar que ele pode operar milagre, porque tem bastante gente, tem bastante coxo, tem cego. Então é o cenário ideal para ele. Vamos ficar atento, porque Jesus provavelmente vai querer ir nesse lugar. É esse tipo de pessoa que ele procura. É esse tipo de gente que ele vai atrás. Então eles já estavam ligados. Eles já estavam espertos em relação a isso. Mas nós não vemos em momento nenhum dos discípulos dele falar, então, Jesus, dá uma disfarçada aqui, a gente encontrou um cara que está 38 anos ali, você não quer lá colocar as mãos sobre ele e operar um milagre, tirar ele de lá, e está esperando as águas balançar. Nós não vemos isso, nós vemos o próprio Jesus olhando, identificando pessoas e reconhecendo a situação de cada um deles e indo até eles. É isso que ele faz conosco, igreja. Às vezes ele está esperando que alguém veja, que alguém chegue para Deus e interceda em relação a nós. Se ele não falar comigo, se ele não me procurar, se ele não me aconselhar, a gente deposita isso às pessoas. Existe um Deus vivo, o Jesus está vivo, seu Espírito continua nos sondando, nos visitando e nos vendo da mesma forma. Ele nos vê, ele nos enxerga. Nós não precisamos de absolutamente nada, nem ninguém que venha nos interceder. Ele é o intercessor que nos liga a Deus. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só há um mediador, é Jesus. E ele nos vê. Então tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós almejamos, nós precisamos depositar em Jesus Cristo, na figura daquele que está vivo, daquele que é, daquele que permanece para sempre. Nele consta a nossa cura, nele consta o fim da nossa paralisia. É ele que vai falar para nós, toma o seu leito e anda, sai do lugar onde você está. Nós nos acostumamos com o ambiente. Jesus faz uma pergunta para esse cara, isso revela o coração dele. Olha o que Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Fala de verdade se você quer ser curado ou você quer só que a sua dor seja aliviada. Você quer ser curado ou você quer provar que eu preciso jogar na água? O que você quer? Você quer mostrar para todo mundo que teve alguém que veio aqui e se compadeceu de você e teve misericórdia e te empurrou para dentro da água, ou você quer ser curado? O que você quer? O que você quer mostrar para os outros? Qual o seu testemunho? Você quer ser curado? Eu estou aqui, eu sou a cura para isso. Agora, sai do seu lugar, toma o seu leito e anda. Jesus não falou, é o seguinte, seja curado agora. Vai, não. Toma o seu leito e anda, sai do lugar onde você está. A cura está no nosso constante movimento. E a cura de Deus nas nossas vidas está em encarar o ambiente que nós estamos, em olhar e falar, tá cheio de coxo, paralítico. Há anos eu acordo e vejo cego, coxo, paralítico, doente. Há anos eu estou aqui esperando alguém vir balançar as águas
E eu deposito a minha esperança e minha fé nisso, quando na verdade Jesus fala o quê? Toma seu leite e anda. Sai do lugar onde você está. Sai do lugar onde você está. Nós não podemos aceitar a igreja viver uma vida inteira sem se relacionar com Jesus que nós confessamos. Amém. Nós não podemos aceitar dia a dia, procrastinar o meu tempo de oração para amanhã, procrastinar o começo de uma leitura bíblica, de uma meditação e jogar isso para depois. Eu não posso ficar a vida inteira negociando com o pecado e falando amanhã eu paro, amanhã eu paro, amanhã eu paro, e isso não acontece. Nós não podemos fazer isso. Toma o seu leite e anda, porque senão você se acostuma em estar num lugar. E aí a vida espiritual não cresce, não flui, e você fica procurando pessoas para balançar as águas, a fim de que as coisas mudem. E elas não vão mudar. Elas não vão mudar. E quando nós não escolhemos tomar o nosso leite, sair do lugar onde nós estamos e andar, porque a cura está no movimento. Ele era um paralítico. Ele era um paralítico. Ele não podia andar. A cura está em quem? Você se mover, você se vê dessa forma. Você se vê como um coitado, você se vê como um coitado, você está esperando dos outros. O que eu posso fazer por você? Ninguém. Eu me deparo com questões todos os dias assim. Todos os dias na igreja. Eu não posso, eu gostaria de fazer, mas eu não posso fazer nem pela minha esposa o que ela tem que fazer. Eu não posso fazer. Eu não posso acordar e orar por ela no lugar dela. Eu não posso acordar e fazer o devocional dela no lugar dela. Eu posso fazer junto com ela, mas eu não posso fazer por ela. Eu posso aconselhar, eu posso instruir, mas eu não posso fazer por você. A sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus precisa ser algo precioso demais para você. É precioso demais. Você precisa levar a sério isso. Isso respeita a sua vida. E se você não levar a sério, não adianta, não vai vir ninguém balançar as águas e acontecer algo sobrenatural. É tomar o leite e sair desse lugar. Falar, não, eu escolho, Deus, eu decido fazer isso. Não é sentimento. Porque se você for baseado nos seus sentimentos, vai ter dia que você vai acordar morrendo, sentindo vontade, morrendo de vontade de ler. Mas vai ter dia que você vai acordar que você não está com vontade nenhuma. Vai ter dia que você vai acordar morrendo de vontade de orar, de escutar um louvor, mas vai ter dia que você vai acordar sem vontade nenhuma. Então não é pela vontade, é pela decisão de fazer. Eu sei que isso é importante, eu preciso manter isso. Deus, eu não posso deixar essa santa se tiver, então sem o lugar onde ela vai ser aquecida. Eu preciso fazer. Isso ninguém vai fazer por nós, igreja. É eu que faço por mim, é você que faz por você. Isso não depende, porque é um relacionamento vivo. É vivo, é de Jesus. É a nossa vida com Ele, é a nossa intimidade, é nosso relacionamento com Ele que vai nos mudar. Você pode procurar a terapia que você quiser, você pode procurar, isso faz parte, é bom, a gente faz tratamento, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir nos melhores médicos, melhor psiquiatra, melhor psicólogo, você pode tomar as medicações que você quiser. Nada disso vai ocupar o lugar daquele que fala, toma o seu leite e anda. Nem a decisão de fazer o que a gente precisa fazer. O foco de estarmos aqui como igreja, o foco de estarmos aqui nessa manhã, não é transferir para um lugar, para um tempo, uma denominação, não. O compromisso nosso é anunciar alguém que nos muda por dentro, é manter um relacionamento vivo, que independente das circunstâncias, vai continuar crescendo, uma chama que não se apaga. Amém. Uma vontade de descobrir, viver com Jesus, de conhecer Ele, fazê-lo conhecido a todo tempo. Essa tem que ser a nossa maior motivação como cristãos. Eu preciso te conhecer e eu preciso te fazer conhecido. Eu preciso me aprofundar em conhecer o Senhor e ser transformado pelo Senhor e ser esse instrumento para que o Senhor também transforme pessoas, vidas, almas, assim como transformou a minha. Para isso eu tenho que pegar meu leite, sair desse lugar, andar. E é isso que Deus quer para nós. Aonde você está parado? Qual é a situação sua? Será que você olha para o seu redor hoje, o que você vê? A mesma coisa, os mesmos cegos, coxos e paralíticos que você vê o dia inteiro, que há anos você está vendo, é a mesma situação. Parece que está andando em círculo, dá uma voltinha e volta no mesmo lugar, esperando um milagre, esperando que alguém venha balançar as águas. Esse Jesus fala para nós essa manhã, toma o seu leite e anda. Sai do lugar onde você está. Caminha.
Não se acostuma com a dor. Não se acostuma com a dor. Quando Jesus pergunta para esse cara, você quer ser curado? O que ele responde? Olha o que ele responde. Ele transfere a responsabilidade e fala, Senhor, eu não tenho ninguém. Ele não falou que sim. Ele não falou que queria. Ele só falou assim, eu não tenho ninguém. Estou esperando que alguém venha fazer isso por mim. As pessoas entram na minha frente. Jesus não usa água. Muitas vezes não vai usar o método convencional. Qual que é o método convencional que nós queremos? Vou ter que pegar você e levar para a igreja. Você precisa assistir todo o culto de domingo. Todo domingo você precisa estar lá. Você precisa servir no ministério. Esse é método convencional. Isso acontece com a gente. É o que a gente pensa em relação ao evangelho. Na verdade, isso é só uma resposta. Deveria ser uma resposta àquilo que nós já recebemos, mas é só uma resposta. Esse não é o método convencional. Jesus não usa água. O método convencional seria falar, entra aqui, vem cá. Agora você encontrou alguém que vai te empurrar para lá. Esse é o método convencional. Ele não usa o método convencional. Para nós entendermos que a relação, ela é muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Que ser igreja e servir a Deus é só um resultado daquilo que é produzido dentro de nós. Do movimento que acontece dentro de nós, das nossas vidas. Quer ser um evangelista? Se aproxime de Jesus. Quer ter autoridade, falar em nome de Jesus, quer pregar, quer anunciar, quer ministrar, se aproxime de Jesus. O resultado vai ser esse. É só o resultado daquilo que flui de dentro de você. Ele não usa o que o sistema usa. Ele só libera uma palavra. O nosso Jesus, ele é maior do que Betesda. Ele é maior do que o tanque, ele é maior do que a água, ele é maior do que o convencional. O nosso Jesus não é evangélico. O nosso Jesus, ele não é crente, como nós falamos. O nosso Jesus não é evangélico. O nosso Jesus, ele transcende. Ele não é um Jesus católico, ele não é um Jesus espírita. Ele é Deus. Ele é Senhor de senhores. Ele é príncipe da paz. Ele é o Emanuel, o Deus presente. Ele é o Deus conosco. Esse é o Jesus que nós servimos. Não é um Jesus crente. Porque muitas vezes a gente acha que a solução da vida dos outros é arrastá-los para a nossa igreja, quando na verdade isso é um método convencional. O máximo que a gente vai convencer é que a pessoa mude de religião, e não é isso. O evangelho nunca foi isso. É um encontro pessoal com Cristo, com o Deus verdadeiro, que nos muda e nos transforma. É algo íntimo. É uma construção que acontece dentro de nós. É um lugar que nós tomamos de morada. Agora o Senhor mora aqui dentro, Deus. Agora quem mora aqui é o Senhor. Não é mais a dúvida, não é mais o medo, não é mais a solidão. Quem mora aqui é o Senhor é meu Deus. Isso não diz respeito à igreja, à religião. A religião vai ser só um subproduto da sua relação com Deus. É o que sobra. O que nós fazemos para Deus, o que nós fazemos no nosso serviço à casa do Senhor é apenas a sobra daquilo que acontece aqui dentro. É um subproduto, é produzido pelo que Deus faz dentro de nós. É o pouquinho que nós devolvemos ao Senhor. O doar as nossas vidas, o nos doar pela palavra, o viver para Jesus, é só um pouquinho daquilo que acontece aqui dentro. Resultado do que acontece dentro de nós. O homem fica curado imediatamente. Nós vemos nesse texto também um conflito com a religião, porque a religião estabelece um padrão, então ela não pode ver o cara bem. Os religiosos sempre vão incomodar em ver você crescendo. Eles sempre vão apontar para você e falar, você não pode, quem é você? Você nem foi ungido, você nem foi separado, você não tem cargo, título nenhum. Como é que você vai fazer alguma coisa? Como é que você vai orar por alguém? Isso é religião. Exatamente o que eles fizeram com esse homem. Hoje é sábado, cara. Você não tem autorização para fazer isso. É isso que a religião quer colocar sobre nós. E aí a gente fica com medo. E quando a gente tem uma situação que a gente sabe o que a gente faz, a gente lembra da religião. Então a gente fala assim, eu vou chamar o pastor para poder orar por essa pessoa. Sabe por quê? Porque a religião diz que é esse cara que é ungido, que tem autoridade e que é só ele que pode expulsar o demônio, que só ele pode fazer isso.
Esquece que o relacionamento com Jesus te dá a mesma autoridade que ele derrama sobre qualquer pessoa, desde que você esteja com ele, nele e para ele. Que não é o título, que não é a pessoa, que não é a unção, que não é o tempo que ela tem, que não é a experiência que ela tem em cura e libertação que vai fazer isso, mas é o Jesus que fica dentro de nós. A religião está falando, você não tem autoridade para poder levar seu leito no sapo. Quem mandou você fazer isso? Jesus fala, não, pode tomar seu leito e andar. Não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo de ser instrumento do Senhor. Tem alguém precisando de oração na sua família? Coloca as mãos, mano. Põe as mãos, então eu quero orar por você. Ah, mas você não é nem pastor, não tem problema, eu sou cristão. Jesus está em mim. Deixa eu orar, deixa eu orar, está dentro de mim, na sua vida também. Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja liberto. Você pode aconselhar, você pode ser em nome de Jesus. Não depende dos seus títulos. Agora, é importante a gente saber que aquele que anuncia precisa demonstrar o que é anunciado por meio do seu comportamento. Senão o nosso anúncio ele cai por terra. Não adianta você falar, vem cá, eu quero orar por você, aí depois está totalmente avesso. Você não tem uma vida que demonstre isso. Porque para Deus tudo bem, mas para as pessoas é mau testemunho. E aí isso entra em descrédito ou estabelece um padrão. Peraí, não preciso ser também. É o sistema permissivo que a gente vê hoje. Ah, você não precisa estar tão santo assim. Santidade é coisa do passado. Você pode experimentar, você pode namorar, você pode viver promiscuamente, você pode ter várias relações sexuais fora do casamento que não tem problema, isso é pecado. Deus não vai aplicar aí, você perde toda a autoridade diante de Satanás. Você pode até pintar um personagem, mas diante de Satanás e diante do Senhor você não tem autoridade nenhuma, porque seu testemunho não é compatível com aquilo que você está falando. A autoridade vem disso. Quando de fato nós testemunhamos o que nós vivemos. Deus pergunta para nós, aonde você está hoje? O que te cerca? Pessoas que vivem anos e anos e anos e anos da sua vida no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e não crescem. Eu conversava com um rapaz esses dias, super inteligente, cara. O cara tem tudo para poder crescer, é um empreendedor nato, meu. Falando sobre vários assuntos, eu falo, mas você não vai crescer, sabe por quê? Você só anda com o que te puxa para baixo. Você está no mesmo ambiente há anos. Olha as pessoas que você convive, elas vivem do mesmo jeito há anos. Eu vou no bairro da minha mãe, eu visito a minha mãe quase toda semana, né? Praticamente 2, 3 vezes por semana aí. Eu falo quase todo dia, mas 2, 3 vezes por semana eu estou na casa dela. E é incrível que eu passo lá no bairro onde eu morava, eu morei a vida inteira, eu vejo os caras que usavam droga comigo quando eu tinha 13 anos, eles ainda estão na mesma situação. Eles não saíram do lugar, eles estão no mesmo bairro, eles ainda frequentam a mesma esquina, ainda é próximo dos mesmos ambientes, os bares ainda são os mesmos. Não há crescimento, não há expansão. Eles não estão dispostos a tomar seu leite e falar, meu, eu vou sair daqui, vou andar em direção que Deus tem para minha vida. Nós somos a média das 5 pessoas a qual nós convivemos diariamente, certo? É um estudo que não lembro quem fez, mas um desses livros que eu li aí de psicologia, autoajuda, essas paradas assim, autoconhecimento, fala isso. Eu não sei se foi um cara grande, não sei se foi um forte, ou um cara que se deu muito bem. Ele faz o estudo que ele baseia, isso é a média das 5 pessoas que você ama. Você convive diariamente. Não vai sair disso. Esse cara era a média dos coxos, dos paralíticos, ele era a média daqueles que estavam o tempo inteiro na beira do tanque. Ele era só um reflexo, só estava naquele meio, ele era comum, era o que ele via todo dia. Joava o ceguinho ali, jogava alguma coisa pro cara do outro lado que não conseguia se mover, partilhava um pão. Era isso, a vida inteira assim, 38 anos do mesmo jeito. Até Jesus falar assim, seja curado, não, Jesus fala, levanta, toma seu leito e sai daqui desse lugar. Sua cura está em você sair do ambiente onde você está.
Você vai começar a se mover, você vai começar a andar e você vai ver que o seu problema não é tão grande assim. É isso que Deus tem para nós. Então reflita, pense, onde você está hoje? Como é que está a sua vida espiritual hoje? O que você tem feito? O que você tem buscado? Quando eu falo para a galera, pessoal, vão comigo lá. Eu culto dos homens esses dias lá em Suzano, eu falei, pessoal, vão comigo lá. Por quê? Sai do lugar onde você está, né? Eu tenho 2009, aí tenho 16 anos, aí, 17 anos que eu estou com Jesus, eu não me canso de ir nesses lugares. Eu estou sempre buscando alguma coisa. Eu estou sempre num lugar. Esse dia eu estava no meio da semana lá em Jacareí, sabe o que eu fiz? Parei numa igrejinha lá e falei, meu, vou assistir um culto aqui, foi mó bênção, Deus falou comigo. A igreja tinha 7 pessoas, falou poderosamente, sentei lá como um membro, escutei, meu, mó bênção. Estou sempre em movimento, buscando a Deus, estar nos lugares, estar com pessoas que já fizeram, estar com pessoas que estão crescendo na fé. Tudo isso vai me manter aceso. Se você ficar parado no mesmo lugar, sem fazer nada, sem buscar, sem se dedicar, sem colocar esforço, você vai continuar assim, vai ficar 10, 20, 30, 40 anos, e aí não sabe por que está morrendo espiritualmente. Toma seu leite e anda, faz o que for necessário. Amém? Amém? Nós estamos aqui reunidos hoje, aqui, como igreja. Você é dessa família, mas te impede, meu, de depender de noite sem ir num lugar, buscar um culto, ouvir uma palavra, receber de Deus, adorar com os irmãos. Será que você vai, vou desandar se isso acontecer? Não vai, meu. É se mexer, buscar, sair do lugar. Espiritualmente você vai crescer e as coisas vão desenvolver, é assim que vai acontecer. Busque. Amém? Não espere, que a gente às vezes está esperando o anjo vir, agitar e abrir uma porta pra gente, então a gente tem um lugar para ir. Busca o Senhor, deixa Ele trabalhar naquilo que Ele vai te usar, Ele vai te transformar e vai te levar a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Eu espero que, assim como Deus tem falado comigo e ministrado no Espírito, também possa ter falado no coração de vocês, ministrado no Espírito de vocês, se movam, saiam, tome seu leito, sua maca, saia do lugar e ande. Valorize sua vida espiritual, invista nela. É uma coisa que a gente não gosta de falar, mas é necessário. Quantos livros você leu esse ano? Quanto você investiu em conhecimento, em sabedoria de Deus? Quantos jejuns você fez? Nós já estamos em abril. Quanto tempo de jejum você se consagrou? Será que você tirou desses 4 meses, pelo menos 2 dias, fala assim, ô pastor, durante 2 dias eu abri um jejum, eu jejuei, eu fiz um propósito com Deus. Como é que tá? Se você não investir nisso, não vai vir anjo para lançar as águas, as coisas não vão acontecer. É tomar o leite e andar. Amém? É isso que vai nos fazer curados, restaurados, participantes da graça de Deus em Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, curva a sua cabeça, fecha os olhos. Espírito de Deus, nós te louvamos por essa manhã, Senhor, e pela sua palavra, Senhor, que é derramada sobre nós. Sua palavra, Senhor, é o fundamento da verdade, ela é que nos transforma, ela é que nos cura, ela restaura as nossas vidas, Senhor, ela nos faz nova todas as coisas, ela se renova a cada manhã, a sua palavra se renova, Deus. O que eu venho te pedir nessa manhã, Deus, é que essa palavra encontre lugar dentro dos nossos corações, que ela saia do campo do nosso intelecto, Deus, e que nós não venhamos a buscar, Senhor, uma explicação humana, mas venhamos a fazer exatamente aquilo que nós sabemos em Ti que devemos fazer. Nos ajuda a identificar os ambientes, nos ajuda a identificar a nossa vida, Senhor, e dar um passo de fé, de atitude, tomar o nosso leito e andar, Senhor, em direção à vida curada que o Senhor tem para nós, em direção ao novo, Senhor, ao tempo novo, à estação nova que o Senhor tem separado para cada um de nós. Nos tira, Senhor, de toda estagnação, de toda frieza espiritual, Senhor, de toda apatia que nos envolve dia a dia e que nos deixa à beira do tanque, esperando que algo aconteça, Deus. Que nós possamos ouvir atentamente a sua voz e obedecer a sua voz, Senhor, para que então tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós como bênção possa vir nesse tempo sobre as nossas vidas. Que nós possamos te conhecer e fazê-lo conhecido aonde quer que nós estejamos, ó Pai. É isso que eu oro, para que o Senhor derrame isso sobre esse lugar, para que o Senhor derrame isso sobre essa igreja, para que o Senhor derrame isso sobre esse povo, Senhor, em nome de Jesus, reavivando os corações, Senhor, trazendo à tona, Senhor, queimando, Senhor, dentro do coração dos seus filhos e das suas filhas, ó Deus,
para que a esperança não esteja nas pessoas ou nas circunstâncias, mas esteja no Senhor, que é o nosso Deus, que se compadece de nós, Deus. Abençoa a cidade de Taubaté, Senhor. Coloca as suas mãos sobre Taubaté, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, restauração, que haja transformação nessa cidade, Deus. E que nós possamos, como um povo, participantes daquilo que o Senhor está fazendo, celebrar juntamente com os nossos irmãos toda a obra redentora do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E sermos anunciantes daquilo que Tu és. Assim nós oramos e Te agradecemos por esse tempo, Deus. Fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos gravar nosso vídeo? Vamos tirar foto primeiro? Vamos. Vocês querem vir pra cá? É só pra cá, né? Michel, agora tá com tripé ali pra fora. É pra cá, pastor. É, não é de foto, mas dá pra usar. É